A porta do apartamento de luxo no Chiado bateu com força atrás de Tomás, e quando como um tiro no silêncio da noite. Ele ainda tremia, o coração disparado, os olhos marejados ao lembrar as palavras que acabara de ouvir na sala de jantar da família. Você é uma vergonha para os Almeida, gritara o pai, a voz rouca de fúria e uísque, enquanto a mãe chorava em silêncio no canto, incapaz de defender o filho único que acabara de confessar ser gay. Tomás, 24 anos, estudante bolsista de Direito na Universidade de Lisboa, sentia o mundo desabar. Sempre fora o orgulho da família modesta do Alentejo, notas brilhantes, futuro promissor, o menino que iria tirar todos da pobreza. Mas agora, expulso de casa na véspera do Natal, com apenas uma mochila e 200 euros no bolso, caminhava sem rumo pelas ruas empedradas, o frio de dezembro cortando-lhe a alma mais que o corpo. Como pude ser tão estúpido, pensou, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Achei que eles me amariam o suficiente para aceitar, mas não. Para eles, sou apenas a mancha que suja o nome. O conflito interno o devorava, parte dele queria voltar correndo, implorar perdão, fingir que tudo fora um pesadelo, a outra parte, a mais profunda, gritava por liberdade, por ser inteiro pela primeira vez na vida. Sentou-se num banco junto ao mirador de Santa Catarina, o Tejo Negro refletindo as luzes da cidade. Ali, sozinho, deixou o choro vir sem barreiras. Não viu o homem elegante que se aproximou devagar, casaco de cachemira, bastão discreto, olhos azuis penetrantes sob sobrancelhas grisalhas. Posso ajudar? Perguntou a voz grave e calma, com um leve sotaque do norte. Tomás ergueu o olhar assustado. O homem parecia ter 70 e poucos anos, alto, postura impecável, rosto marcado por rugas que contavam histórias de poder e solidão. Havia algo magnético nele, uma autoridade serena que contrastava com a fragilidade do jovem. Não obrigado. Estou bem, mentiu Tomás, limpando o rosto com a manga. O homem não se moveu. Ninguém que chora assim está bem. Meu nome é António de Castro Monteiro. E o seu? A hesitação durou segundos que pareceram eternos. Tomás Almeida. António sentou-se ao lado dele, respeitando o espaço. Eu conheço essa dor, Tomás. Conheço muito bem. A voz baixou, carregada de memória. Há 50 anos, fui expulso da minha própria casa por ser quem sou. Meu pai, um dos homens mais ricos do Porto, preferiu deserdar-me a aceitar que o filho amava outro homem. Tomás virou-se, surpreso. Aquela confissão vinda de um estranho bilionário, porque o nome Castro Monteiro era sinônimo de império têxtil, navios, vinhedos no Douro, abalou o senhor. António sorriu com tristeza. Sim. E sobrevivi. Mais que isso, construí tudo de novo. Mas a ferida nunca fecha por completo. Fez uma pausa. Você tem onde ficar esta noite? Tomás abanou a cabeça, envergonhado. Então vem comigo. Tenho um apartamento vazio aqui perto. Sem segundas intenções, apenas um teto e uma refeição quente. Amanhã decides o que queres fazer. O jovem hesitou. Tudo gritava perigo, um desconhecido rico, velho, oferecendo abrigo a um rapaz gay desesperado. Mas nos olhos de António havia apenas compaixão genuína, e Tomás estava exausto demais para recusar. Seguiu pelas ruas desertas até um edifício histórico restaurado. O apartamento era amplo, minimalista, com vista para o rio. António preparou um chocolate quente, sentou-se no sofá oposto e deixou o silêncio falar. Pode contar-me, se quiser, disse por fim. E Tomás contou. Tudo, a pressão familiar, o medo de decepcionar, o amor secreto por um colega de faculdade que nunca ousara confessar, a explosão daquela noite. As palavras saíam como um rio represado, e pela primeira vez alguém escutava sem julgar. Quando terminou, António apenas assentiu. Você é corajoso, Tomás. Mais do que imagina. Depois, com voz mais baixa, eu perdi o amor da minha vida porque tive medo de lutar. Não cometa o mesmo erro. Naquela noite, Tomás dormiu no quarto de hóspedes, o coração um pouco menos pesado. Mal sabia que aquele encontro casual era o início de algo muito maior, uma ligação profunda, inesperada, que iria abalar as fundações de duas famílias poderosas e revelar segredos enterrados há décadas. No dia seguinte, ao acordar, encontrou António na cozinha preparando o pequeno almoço. Bom dia.
Pensei que talvez precisasses de ajuda com a universidade. As propinas, os livros. Tomás corou. Não posso aceitar, Sr. António. Já é demais. Chama-me apenas António. E não é caridade. É pagar adiante. Alguém fez o mesmo por mim, há muito tempo. A gratidão misturava-se com uma atração estranha e confusa. António era velho o suficiente para ser seu avô, mas havia nele uma vitalidade, uma inteligência afiada, um calor humano que Tomás nunca encontrara em ninguém. Por que eu? Perguntava-se em silêncio. Por que ajudar um estranho? Os dias seguintes foram de uma proximidade crescente. António ofereceu que Tomás ficasse até encontrar solução, e o jovem aceitou, dividindo o espaço com respeito. Conversavam horas a fio sobre direito, literatura, política, vida. António contava histórias do Portugal antigo, das lutas clandestinas nos anos da ditadura, do exílio voluntário em Paris onde conhecera o grande amor, Miguel, morto prematuramente. Tomás ouvia fascinado, sentindo o peito apertar cada vez que António falava de Miguel com os olhos brilhantes de saudade. Ele era como tu, jovem, idealista, cheio de fogo. E Tomás perguntava-se se aquilo era apenas amizade ou se algo mais perigoso nascia dentro dele. Uma noite, após um jantar simples, António recebeu uma chamada. O rosto endureceu. Sim, é o neto dele não, ainda não contei amanhã resolvemos isso. Desligou, visivelmente abalado. Problemas? Perguntou Tomás. António hesitou, depois suspirou. Nada que te diga respeito ainda. Mas o olhar trocado foi longo demais, carregado de algo indefinível. Naquela mesma noite, enquanto Tomás tentava dormir, ouviu António chorar baixinho no quarto ao lado. O som partiu-lhe o coração. Levantou-se, bateu à porta. Posso entrar? António abriu, olhos vermelhos. Sem palavras, Tomás abraçou-o, um abraço de conforto, de compreensão. Ficaram assim longos minutos, até que António murmurou, tenho tanto medo de te perder também. Tomás gelou. Perder-me? António, o que se está a passar? Mas o velho apenas abanou a cabeça. Ainda não é hora. O jovem voltou ao quarto, o peito em tumulto. Sentia-se atraído, sim, não apenas pela gratidão, mas por aquela alma ferida que espelhava a sua. Mas era errado. Era possível amar alguém com tanta diferença de idade? E porque António parecia esconder algo tão grande? Mal sabia Tomás que, no dia seguinte, uma carta anônima chegaria ao apartamento, mudando tudo para sempre. A carta estava sobre a mesa de António quando Tomás acordou. Envelope creme, letra elegante, sem remetente. António lia-a com o rosto pálido, mãos trêmulas. Más notícias? Perguntou Tomás, servindo café. António dobrou o papel devagar. Alguém sabe que estás aqui comigo. Ameaça contar à imprensa que um bilionário de 71 anos abriga um jovem gay expulso de casa com as insinuações óbvias. Tomás sentiu o sangue gelar. Quem faria isso? Minha família. Ou melhor, o que resta dela. António ergueu os olhos, finalmente decidido. Tenho de te contar a verdade, Tomás. Tudo. Sentaram-se no sofá. António começou devagar, após ser deserdado pelo pai nos anos 70, fugiu para Paris com Miguel. Lá, apaixonaram-se profundamente. Miguel era um jovem advogado português, exilado político. Viveram 10 anos de felicidade clandestina até que, em 1984, Miguel morreu num acidente de carro suspeito. Eu voltei a Portugal rico, tinha investido bem em França, e reconquistei parte do império familiar através de ações judiciais. Mas nunca me casei, nunca tive filhos reconhecidos. O meu sobrinho, Henrique, herdará tudo a menos que eu apresente um herdeiro legítimo. Tomás franziu a testa. Herdeiro. António respirou fundo. Em 1983, Miguel e eu decidimos ter um filho. Usámos uma mãe de aluguer em segredo absoluto, era ilegal, arriscado. Nasceu um menino. Entregámo-o a um casal estéril do Alentejo, amigos de confiança, com a promessa de que um dia eu o reconheceria. O casal chamava-se Almeida. O mundo parou para Tomás. Não pode ser. António tirou da gaveta uma fotografia antiga,
Miguel segurando um bebê recém-nascido. O bebê tinha os mesmos olhos de Tomás. Tu és o nosso filho, Tomás. O meu e do Miguel. O jovem levantou-se de repente, as pernas fracas. Isso é loucura. Eu tenho pais. Eles criaram-me. Eles adotaram-te legalmente, sim. Mas biologicamente és meu. Testes de ADN que mandei fazer discretamente quando te vi chorando no mirador confirmaram. Tomás cambaleou até à janela, o Tejo lá embaixo parecendo girar. Todo o seu ódio contra os pais adotivos, que o rejeitaram por ser gay, agora misturava-se com uma dor nova, imensa. Porque nunca me procuraste. Porque deixaste que eu crescesse pobre, lutando, enquanto tu tinhas tudo. António chorava abertamente agora. Medo. Vergonha. Achei que te protegia mantendo-te longe do meu mundo cruel. A família de Miguel odiava-me, culpava-me pela morte dele. O meu sobrinho Henrique faria qualquer coisa para me destruir. Se soubessem da tua existência, ter-te-iam eliminado. Tomás virou-se, furioso e destroçado. Então todo este tempo a tua ajuda não era caridade. Era culpa. Não só. Quando te vi, senti Miguel em ti. E apaixonei-me. Não como pai, Tomás. Como homem. Pela tua coragem, pela tua alma. António baixou a cabeça. Sei que é monstruoso. A diferença de idade, o sangue, mas o coração não obedece regras. O conflito interno de Tomás era um furacão. Sentia-se traído, manipulado, mas também uma ligação profunda, inexplicável. Aquele homem era seu pai biológico e ao mesmo tempo o único que o aceitara incondicionalmente como gay. E havia desejo, confuso, proibido, crescendo apesar de tudo. Preciso de ar, murmurou, saindo do apartamento. Caminhou horas pelas ruas de Lisboa, a mente em caos. Sou filho dele e sinto algo mais. Isso faz de mim um monstro. Recordava os abraços, os olhares longos, o conforto que só António lhe dava. Mas agora tudo parecia sujo, errado. Quando voltou, já de noite, encontrou António sentado no escuro, uma mala ao lado. Vou-me embora, disse o velho, voz rouca. Para te proteger. Henrique descobriu tudo. A carta era dele. Se eu ficar, ele vai destruir-te publicamente. Tomás aproximou-se, o coração apertado. Não vais a lado nenhum. Pegou na mala, atirou-a para o lado. Fugiste uma vez. Não fujas de mim. Abraçaram-se com força, os dois a chorar. Mas o beijo que se seguiu, hesitante, desesperado, foi o ponto de ruptura. Tomás afastou-se horrorizado. Não podemos, sou teu filho. Biologicamente, sim. Mas nunca te criei. Nunca foste meu filho no coração até te conhecer como homem. António tremia. Mas tens razão. É impossível. Naquela noite dormiram em quartos separados, o silêncio pesado de desejo reprimido e culpa. Dias depois, Henrique apareceu à porta, 40 e poucos anos, arrogante, olhos frios. Tio António, que surpresa encontrar aqui o bastardo do teu amante morto. António enfrentou, deixa-o em paz. Henrique riu. O quê? Vais reconhecer publicamente que te apaixonaste pelo próprio filho. A imprensa vai adorar. Tomás ouviu tudo atrás da porta, o sangue fervendo. Saiu, enfrentando o primo pela primeira vez. Fala assim outra vez e eu próprio te destruo. Henrique sorriu venenoso. Valente, o rapaz. Mas tens até ao fim do ano para desaparecerem das minhas vistas, ou publico tudo. Quando Henrique saiu, Tomás e António ficaram em silêncio. O jovem falou primeiro, vamos lutar. Juntos. António olhou, os olhos cheios de amor e dor. Mesmo sabendo o que sinto por ti. Tomás engoliu em seco. Especialmente por isso. O conflito apenas começava. Os dias seguintes foram de tensão absoluta. Tomás mergulhou nos estudos de direito sucessório, pesquisando formas de António reconhecer a paternidade sem destruir ambos publicamente. António, por sua vez, reuniu advogados discretos, mas o medo de perder Tomás, agora como amante impossível,
agora como filho reencontrado, consumia-o. E se eu renunciar à herança, sugeriu Tomás uma noite, exausto. Deixe tudo para Henrique e ficamos em paz. António abanou a cabeça com veemência. Nunca. Tu és o único legado verdadeiro que Miguel e eu deixamos. Não vou permitir que esse abutre te roube isso. Mas dentro de Tomás a batalha era feroz. Cada vez que olhava para António, sentia duas forças opostas, o respeito filial que crescia ao conhecer o pai biológico, e a atração madura, profunda, que o fazia curar quando os dedos se tocavam acidentalmente. É doença, pensava. Tenho de parar isto. Mas o coração recusava obedecer. Uma tarde, recebeu uma chamada inesperada, a mãe adotiva. Voz trêmula. Tomás, precisamos de falar. É urgente. Encontrou-se com ela num café discreto em Alfama. A mulher parecia envelhecida 10 anos. Teu pai está muito mal arrependido. Quer ver-te. Tomás endureceu. Agora? Depois de me chamar vergonha. Ela chorou. Ele descobriu sobre a adoção. Alguém lhe contou. Está destruído por ter rejeitado o filho que tanto amamos. A revelação atingiu Tomás como um murro. Os pais adotivos sempre souberam. Porque nunca disseram. A mãe explicou. António pagara-o generosamente para criar o menino em segredo, prometendo distância total para proteger todos. Mas o amor fora genuíno. Volta para casa, filho. Perdoa-nos. Tomás saiu do café em prantos. Como perdoar? Como escolher entre as duas famílias que o traíram de formas diferentes? Contou tudo a António aquela noite. O velho ouviu em silêncio, depois disse baixinho, vai ter com eles. Tens direito a fechar esse capítulo. E tu? Perguntou Tomás, voz embargada. Eu espero. Sempre esperarei. Mas quando Tomás chegou à modesta casa no Alentejo, encontrou o pai adotivo no hospital, cancro avançado. O homem, outrora rígido, segurou-lhe a mão com fraqueza. Desculpa, nunca te merecemos. Fomos pagos para te criar, mas amámos-te como nosso. Quando soubeste que eras gay, o medo falou mais alto que o amor. Tomás chorou nos braços do pai moribundo, perdoando e sendo perdoado numa cena de dor crua. 3 dias depois, o homem morreu. Tomás ficou para o funeral, ajudando a mãe viúva. António ligava todos os dias, voz preocupada. Volta quando estiveres pronto. Mas durante o luto, Tomás recebeu outra carta, desta vez endereçada a ele. Caligrafia de Henrique, fotografias comprometedoras de António e ele abraçados, tiradas por um detetive. A mensagem: escolhe, abandona o velho e eu destruo as provas. Fica com ele e publico tudo no dia do ano novo. Tomás queimou as fotos, mas o medo instalou-se. Como proteger António de um escândalo que destruiria não só a fortuna, mas a reputação de um homem que lutara tanto pela dignidade gay em silêncio? Voltou a Lisboa determinado. Vamos enfrentar Henrique juntos. Publicamente, se necessário. António empalideceu. Não suporto que o mundo te chame de amante do próprio pai. Tomás segurou-lhe o rosto. Então vamos contar a verdade toda. Que sou teu filho biológico, que me ajudaste por isso, que nunca houve nada impróprio. Mas hesitou, olhos cheios de lágrimas, tenho de ser honesto, o que sinto por ti não é só filial. É amor. Profundo, impossível, mas real. António fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Eu sei. E isso me mata por dentro todos os dias. Decidiram consultar um terapeuta especializado em questões LGBT e dinâmicas familiares complexas. As sessões foram brutais, Tomás confrontando a atração como trauma de abandono, António lidando com culpa de pai ausente misturada com desejo tardio. Vocês nunca terão uma relação romântica saudável, concluiu a terapeuta. O vínculo biológico e a diferença geracional tornam-no tóxico. Mas podem escolher ser família, de verdade, desta vez. A frase caiu como sentença. Tomás passou noites em claro. Perder António como amante dói, mas perdê-lo completamente seria a morte. Enquanto isso, Henrique aumentava a pressão. Artigos anónimos na imprensa cor-de-rosa insinuando relação escandalosa do magnata viúvo.
A bolsa das empresas Castro Monteiro começou a oscilar. Numa noite de tempestade, Tomás encontrou António no terraço, olhando o rio, garrafa de vinho ao lado. Vou renunciar publicamente à herança, disse António, voz morta. Assim Henrique para. Não. Tomás gritou, arrancando a garrafa. Tu lutaste uma vida por isto. Miguel morreu sonhando com um futuro onde o nosso filho fosse livre. Não vamos entregar tudo a um homofóbico. Abraçaram-se debaixo da chuva, corpos tremendo, não de desejo, mas de desespero partilhado. Naquele momento, algo mudou, o amor romântico começou a transformar-se noutra coisa, mais pura, mais forte. Vamos ser pai e filho, murmurou Tomás contra o ombro molhado. De verdade. Publicamente. E que o mundo se dane. António chorou como criança. Achava que nunca ouviria isso. Mas o destino reservava mais uma reviravolta. No dia 30 de dezembro, António convocou conferência de imprensa no seu escritório no Porto. Tomás ao lado, mão firme na dele, não como amantes, mas como família reencontrada. Diante de dezenas de jornalistas, António falou com voz firme: hoje reconheço publicamente o meu filho biológico, Tomás Almeida, fruto do grande amor da minha vida, Miguel Ferreira, falecido há 40 anos. Tomás foi adotado em segredo para o proteger da intolerância da época. Nunca houve qualquer relação imprópria. As acusações do meu sobrinho Henrique são mentiras cruéis para usurpar a herança. Tomás completou, olhos diretos nas câmaras: sou gay, sim. Orgulhosamente. E o meu pai biológico foi o primeiro a aceitar-me sem condições. A homofobia não vencerá. O impacto foi imediato. A bolsa subiu, o público aplaudiu a coragem, movimentos LGBT celebraram. Henrique, encurralado, viu as ações judiciais contra ele por chantagem prosperarem. Mas a vitória tinha custo. Na intimidade, Tomás e António enfrentavam o vazio do que quase fora. Sentes falta da possibilidade? Perguntou António uma noite. Tomás sorriu triste. Todos os dias. Mas o que temos agora é maior. És o pai que sempre quis. António abraçou, abraço paternal, longo, curador. A mãe adotiva mudou-se para um apartamento pago por António em Lisboa, e aos poucos a família fragmentada começou a colar-se. Tomás terminou o curso com distinção, estagiando num escritório especializado em direitos LGBT. Um ano depois, numa cerimónia discreta no Douro, António alterou o testamento. Tomás herdaria tudo, mas com cláusula de fundação para apoio a jovens LGBT rejeitados pelas famílias. Henrique, derrotado judicialmente, desapareceu no Brasil. A paz parecia conquistada. Mas no verão seguinte, Tomás conheceu Rafael, colega de estágio, 30 anos, sorriso fácil, ativista como ele. A atração foi imediata, saudável, sem sombras. Começaram a namorar, e António recebeu Rafael de braços abertos. Ele faz-te feliz? Perguntou o velho, olhos brilhantes. Sim, pai. Muito. António sorriu, aliviado. Então Miguel também sorri, lá onde está. A vida seguiu, Tomás tornou-se advogado conceituado, António viveu até aos 82, rodeado de amor familiar. Antes de partir, sussurrou ao filho: valeu cada luta. Encontrei-te a tempo. Tomás segurou-lhe a mão até ao fim. Anos mais tarde, a Fundação Miguel e António ajudava centenas de jovens como ele outrora fora. E sempre que Tomás olhava o Tejo, sentia dois amores, o paternal profundo que o salvara, e o romântico puro que a vida lhe dera com Rafael. O círculo fechava-se, não perfeito, mas inteiro.